do livro de Salmos, de número 51. Salmos de número 51. Você pode pensar assim, ou perguntar assim, pastor, Salmo capítulo 51? Não. Salmos não tem capítulos, Salmos são livros. Salmos de número 51. Depois que você encontrar o Salmo 51, você procura aí o versículo 1, difícil encontrar. Está juntinho aí com o número 51. Tá bom? Salmo 51, a partir do versículo 1 da palavra de Deus. Está escrito assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Só mais o versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Até aqui, em nome de Jesus. Depois nós vamos estar lendo mais alguns versículos e complementando tudo isso. Fecha os teus olhos por um pouquinho, amado. Fecha os teus olhos aí por mais um instantinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós sabemos que nós somos dependentes do Senhor. Nós sabemos que nós somos dependentes da graça de Deus. Querido, e se não fosse o Senhor na minha vida e na tua vida, nós nem aqui estaríamos para contar alguma coisa. Mas se nós estamos aqui é porque o Senhor foi misericordioso demais para conosco. E Ele guardou as nossas vidas do mal. E é por isso que essa é a razão de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui nem para falar nada de nós, nem para ouvir nada a respeito simplesmente de alguém, mas para ouvir a respeito das grandezas do nosso Deus. Fecha os teus olhos, querido, mas você pode abrir a tua boca, você pode falar com o Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. O salmista apresentou algumas questões diante do Senhor. Você pode apresentar algumas questões diante dele, porque o mesmo Deus desse salmista, o mesmo Deus de Davi também é o nosso Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Tu és grandioso, Deus, em todas as suas obras Tu és perfeita. Pai Santo, Tu criaste todas as coisas, e todas as coisas o Senhor organizou, Deus, no seu devido lugar para que elas estivessem. Pai Santo, e nós Te louvamos, Deus, além de Te louvar por todas as obras, nós Te louvamos muito mais ainda, Deus, porque o Senhor nos fez dependentes de Ti, dependente de alguém que é justo, dependente de alguém que é misericordioso, dependente de alguém que não está de braços cruzados, mas alguém que estende o Teu braço em nosso favor quando nós clamamos a Ti. Porque o Senhor nos fez dependentes de alguém que não vira as costas, mas o Senhor está sempre de braços abertos quando nós clamamos, quando nós invocamos o Teu nome. Eu Te louvo, Pai, porque em todas as coisas Tu és perfeito, ó Pai. Oh, Pai Santo, e a imperfeição está em nós. Mas a cada dia, Pai, nós queremos estar olhando para Ti e buscar a estatura de varão perfeito, Pai Santo, e buscar a sabedoria do Senhor, Pai Santo, sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu Te peço, Deus, nessa noite, derrama, Deus, o Seu temor sobre as nossas vidas, porque nós queremos temer o Teu nome, a Tua palavra, Deus, porque Tu és santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ministra as nossas vidas, Pai. Ministra aos nossos corações. Oh, Pai Santo, no nome bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Se assente, amado. Se assente por um instante. Se assente por um instante. A palavra de Deus, querido, nos fala a respeito de um homem. É por isso que eu estava falando a respeito de humildade. Esse homem que estava reconhecendo o seu erro, estava reconhecendo o pecado que existia nele, não era um homem
um mendigo da época, era um rei. Um rei que tinha muitas posses, que tinha poder, que tinha autoridade. E as pessoas tinham que obedecer ao rei. Era muitas vezes até mesmo questão de sobrevivência obedecer ao rei. E ele, olhando para ele, ele reconheceu o erro dele, principalmente quando se fala a respeito do Salmo 51, fala a respeito de... Vou contar um trechinho só da história por causa do tempo nosso. Mas, certa vez, Davi, ele já tinha uma certa idade, mas tinha um exército bom, um exército que lutava por ele, além dos seus valentes, mas ele tinha um exército que defendia Israel, porque ele fazia parte do exército sim também, mas eles tinham um carinho pelo rei, eles amavam o seu rei, porque era um homem segundo o coração de Deus, mas eles também tinham esse afeto, eles tinham esse carinho pelo rei Davi, a ponto de dizer certa vez para o rei: olha, rei, você não precisa ir na batalha não, fica, rei, fica no teu palácio, nós vamos guerrear essa guerra, nós vamos batalhar por você, fica aí no teu palácio. Mas normalmente os reis, eles iam para a batalha também, era comum. Ele disse: pois bem, vou ficar no meu palácio. Ele ficou no palácio dele, lá da sacada, lá do parte superior do terraço do seu palácio. Começou a andar de um lado para o outro e, olhando, ele viu uma mulher se banhando, uma mulher muito bonita, Betseba. Chamou um dos seus homens e perguntou assim: mas quem é aquela mulher lá? Alguém disse para ele: a mulher do soldado teu, de Urias. Puxa, bonita ela, traz ela para mim. Você percebe, amado, como quando a gente fala para você está envolvido com a obra de Deus e deixar os embaraços desse mundo? Porque quanto mais embaraço a pessoa se envolver, mais embaraçada ela fica. É um negócio que não tem fim. Abismo chama outro abismo, diz o livro de Salmos. E ele tomou ela para si, e tiveram um relacionamento e a mulher engravidou. Um abismo chama outro abismo. E aí ele mandou chamar um marido que estava na guerra, estava guerreando por ele, e ele se deitando com a mulher, soldado, com a mulher do amigo que era soldado. E ele disse assim: olha, Urias, descansa, rapaz, vai para tua casa, descansa lá e vai lá com a tua esposa. E ele disse: não, não posso. Eu estava lendo esses dias atrás, até mesmo um livro, pela madrugada, eu fico lendo e relendo, né? Mas é algo que eu creio que vai me acompanhar por um tempo. E eles não amaram suas vidas. O tema do livretinho, né? Eu estou vendo um pouco mais de 200 páginas. Mas até onde vai a fidelidade de um homem? Ele disse: não, vai para tua casa. Ele disse: não. Ele tentou embebedar ele, levar ele para a casa dele, para supostamente estar lá com a sua esposa, para talvez simular algo entre eles e para mostrar que a mulher estava grávida realmente do marido e não de Davi. Ele disse: não, eu não vou sair daqui. Eu não posso ir para minha casa, sendo que o meu povo está em guerra, está em batalha. E nossos dias é impressionante nós percebemos quando nós entramos dentro de uma tranquilidade, dentro de um sossego tão grande nas nossas vidas, sendo que no reino de Deus existe uma batalha muito grande, e nós achamos até comum a nossa paz, a nossa comodidade. Nós não vivemos em tempos de paz, nós vivemos em tempo de guerra. Desde quando eu cheguei na igreja, mais ou menos 20 anos atrás, se cantava uma canção que estava começando, um dos primeiros CDs da Comunidade da Penha, Tempo de Guerra, o nome da canção. Esse é o tempo de guerra, estamos em tempo de guerra, guerra que Cristo nosso general. Há 20 anos atrás. Quer dizer, o tempo se passou, você acha que agora tem bandeira branca? Agora estamos em paz? Não. Jesus veio trazer a espada. Ele vai trazer a espada para a gente guerrear, amado. Para a gente guerrear. Não é para a gente entrar no casulo, entrar debaixo do nosso conforto. Ah, estamos bem, não, mano. Tem muita gente indo para o inferno
por causa da palavra que nós temos, e elas não ouvem, porque muitas vezes nós nos ocultamos, nós escondemos, nós recuamos. Nem falar sobre isso não, mas às vezes a gente fala, a gente levanta a nossa mão e diz, nosso general é Cristo, e o general ele está indo para a batalha, mas nós estamos recuando. Nós estamos fazendo que nem Davi, olha, manda o general, mas eu vou ficar aqui no terraço. No terraço fazendo o quê? Pensando o quê? Fomos chamados para guerrear, fomos chamados para batalhar, amado, em nome de Jesus. Então, amado, o Urias não foi para sua casa. Ele quis ficar ali, exatamente ali. Aí então, Davi teve que tomar uma decisão. Fez um erro pior do que o primeiro. Ele escreveu uma carta e disse para aquele mesmo homem: você leva essa carta para Joabe, que é o comandante. Você leva para Joabe, o comandante, o general, leva para ele. Lá ele vai dizer para você o que fazer. Nessa carta estava escrito, sabe o quê? Urias podia muito bem abrir a carta. O rei é meu amigo meu, vai abrir a carta. Quero ver o que o rei vai dizer para Joabe a meu respeito até mesmo. Ele não abriu a correspondência. Mas chegou lá e lá estava escrito, a Joabe abriu. Puxa, olha só, está pedindo para que eu coloque Urias na frente da batalha no lugar de risco para que ele morra. Estava com a sentença nas mãos. Ele próprio carregando a sua sentença. Mas a fidelidade dele não permitiu que ele abrisse a carta. A fidelidade nossa diante de Deus não permite que nós venhamos a desobedecer a palavra. Ou que amor é esse que nós sentimos pelo Senhor? Amor responsável ou irresponsável? Amor que se preocupa ou que é indiferente? Amor que por um desentendimento não vem na igreja? Amor por um desentendimento não sirvo mais a Deus? Que amor estranho, mano. Esse amor nem que nem nunca. E querido, ele abrindo essa carta, Joabe fez aquilo que o rei disse, é claro, colocou ele na frente da batalha, ele morreu. E resumindo, só quero parar no profeta aqui. O profeta Natan entrou para conversar com o rei, amando de Deus, e disse: rei, eu tenho algo a dizer da parte de Deus. O homem tinha um monte de ovelhas, muitas posses, muitas ovelhas. O outro tinha uma ovelha só. E esse que tinha muitas, ele foi e se apossou da única que esse pobrezinho tinha. E ele tomou para si. Só que Natan contando a história, o rei nem esperou terminar. Ele disse: digno de morte é esse homem. O profeta olhou para ele e falou: pois é, esse homem é você. Esse homem é você. E ele Natan pôde expor o pecado de Davi, com o relacionamento que ele teve com Betseba. E aí Davi escreve esse Salmo 51 falando a respeito do pecado dele, expondo a respeito do pecado dele. E Davi pede, querido, perdão para Deus. Davi reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, e expõe diante do Senhor. Ele diz: Senhor, me perdoa. Eu fui gerado em pecado, minha mãe me concebeu em pecado, me perdoa, o pecado está sempre diante de mim. Mas a pessoa podia falar assim: depois que fez, agora tem que pedir perdão. Por que fez? Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Tem pessoa que não pede perdão nem antes e nem depois, e se acomoda na vida que traz separação entre ela e Deus. O que Davi pediu foi isso para o Senhor, para que o Senhor limpasse, para que o Senhor purificasse ele de todo o pecado, de toda a imundícia que ele tinha adquirido para si, um pecado ali no corpo. Mas eu vou falar a respeito de outras pessoas também que pediram algo para Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, no verso de número 40, se você quiser, você pode até abrir a sua Bíblia.
Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 40. A palavra do Senhor nos fala a respeito de um homem que aparentemente, ou aos olhos da sociedade, era alguém insignificante, alguém sem importância nenhuma. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40. Fala a respeito de um leproso. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 1,40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos e pedindo a ele: se quiseres, podes purificar-me. Para Davi, aquilo era tudo para ele, o perdão de Deus para com ele. Ele podia dizer muito bem assim: ó, já pequei mesmo, Deus, ó, não quero nem saber de Deus, já fiz o que eu tinha que fazer e está feito. Mas era questão de sobrevivência para Davi. Davi via assim. A vida dele com Deus, para ele era importante. E esse moço aqui, esse homem, para ele também era questão de sobrevivência, porque nós comentamos até poucos dias atrás a respeito da condição de um leproso. Quando ele chegava em determinados lugares, por isso que ele invocou, ele implorou diante do Senhor, ele se humilhou diante da presença de Jesus e disse: se quiseres, pode purificar, ou seja, seja conforme o teu querer, Senhor. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Jesus disse: seja limpo. Imediatamente, querido, ele foi limpo, ele foi liberto de toda aquela imundície, de tudo aquilo, querido, que para as pessoas, de tudo aquilo que diante dos olhos das pessoas era como se fosse uma ruína, era como se fosse alguém imundo, alguém que ficava à margem da sociedade. O apóstolo Pedro, querido, no capítulo 14, do versículo 30 do Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, no verso de número 30, o apóstolo Pedro, aqui discípulo até então, passava por uma dificuldade, passava por um problema, querido, que diz assim, versículo 30 do capítulo 14 de Mateus: e reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. Pedro, ele teve um momento de dúvida na vida dele, mas ele não estava, querido, afundando porque ele desobedeceu a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoa que às vezes vê alguma coisa não dando certo na tua vida, a pessoa pega esse aqui, querido, o meu é complicado, porque eu quebrei ele um tempo atrás, ele é meio torto, então vou mostrar esse, mas pior que esse aqui também está meio estranho. Então, a pessoa pega esse dedo indicador e fala: você está em pecado. É por isso que a sua vida está assim. É por isso que a tua vida está andando para trás. Você está em pecado. Pedro havia afundado não simplesmente porque ele estava em pecado, não por isso. Jesus aqui apareceu andando sobre as águas. Pedro disse-me, eles tiveram uma dúvida entre si a respeito daquela questão de fantasma, já comentei isso com os irmãos, mas Pedro disse: olha, Senhor, se és tu, pede para que eu vá, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: então vem. Ele poderia dizer: o quê? Vou nada, eu vou do outro lado, fantasma, sei lá o que é isso. Pedro saiu, foi andando sobre as águas. A obediência a Jesus, ele foi andando sobre as águas. Porém, um momento de fraqueza na vida dele, ele submergiu. Jesus poderia dizer para ele: não, duvidou, filho? Vai parar lá no fundo. Se acreditasse, né, você estaria aí andando que nem, olha só, a água parece concreto, chão firme. Mas Jesus estendeu a mão sobre ele. Jesus pegou na mão dele e Jesus levantou ele. E Jesus deu um conselho para ele: Pedro, tenha fé. Creia, Pedro. Creia no Senhor. Ou seja, os ventos da vida fazem com que a pessoa em certo momento possa brotar uma interrogação na sua mente, talvez no teu coração, a respeito de Deus, a respeito do plano e do propósito de Deus. Sendo ser humano,
A palavra do Senhor diz que o justo pode cair até 7 vezes. O justo está falando, mano. Não é aquele que pensa ser justo. Mas o justo pode até cair 7 vezes. Mas 7 vezes o Senhor o levantará. Amém. Glória a Deus. Esse cidadão, esse irmão Pedro, ele andava com Jesus. Ele submergiu, Jesus tirou ele lá das águas para que ele não se afogasse. Você vem, Pedro, vem agora para dentro do barco. Vamos conversar um pouco mais a respeito de reino, a respeito de fé. Amém, querido? Amém. Fala assim comigo: Senhor, acrescenta fé no meu coração. Glória a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos fala a respeito, querido, de um homem que também pediu algo ao Senhor Jesus. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu as riquezas desse mundo, ele não pediu aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá em Mateus capítulo 4, todos os reinos do mundo e a glória que existe nele. Ele não pediu isso para Jesus, mas ele pediu simplesmente para ser lembrado. Quantos aqui querem ser lembrados por Senhor? Amém. Nessa vida, nesse momento e no momento mais de necessidade nossa, não que nós não tenhamos necessidade nessa vida, mas no momento que nós mais precisarmos, nós precisamos que o Senhor se lembre de nós, amado. Abra sua Bíblia aqui, por favor, lá em Lucas capítulo 23, verso de número 42. Evangelho de Lucas capítulo 23, verso de número 42. O homem, querido, ele tinha errado sim na vida. Ele tinha os seus desvios de comportamento. Mas nós sempre falamos a respeito de oportunidade. Nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Não entrando em qualquer porta aberta, não, mas aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Ele foi condenado por isso, pelos desvios, pela vida que ele levava, que ele teve o privilégio, eu chamo isso de privilégio, de ser crucificado do lado de Jesus. No dia que Jesus foi crucificado. E ele sendo crucificado de um lado, tentando até mesmo justificar Jesus, porque o outro blasfemava contra Jesus. E ele disse: olha, você não tem a Deus, estando na mesma condenação, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse é justo. Ele não fez nada para estar aqui. E ele olhou para Jesus, pendurado na cruz. Imagina os olhares, o olhar daquele homem cruzando o olhar de Jesus, olhando ali para o Criador, a última porta aberta, querido, e a única porta aberta, talvez, a única oportunidade que ele teve na vida. Ele não era desinformado, ele sabia quem que estava do lado dele. Ele não ia pedir para qualquer um: olha, lembra-te de mim. Lembra o quê? Vai morrer também. Mas ele sabia quem é que estava do lado dele. Você sabe quem é que está do teu lado? Amém, Jesus. Você sabe quem é que está do teu lado? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino. Sabia que depois daquele instante, ele acreditava que Jesus ia ressuscitar também, porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o Senhor vai morrer, mas eu sei que o Senhor vai ressuscitar e vai estar no reino. Lembra-te de mim. Jesus olhou para ele. Jesus poderia dizer aquilo que talvez alguns amigos, sabe, amigo da onça, muitas vezes se tem. Tem amigos que a gente busca de Deus. Tem pessoas que a gente ora e intercede para que as pessoas mudem. Tem uns que a gente encomenda. Você fala assim: Deus, transforma a vida do moço, da moça. Mas é difícil conviver. Tem que ter ali um jogo de cintura, tem que ter os frutos do Espírito. Mas Jesus poderia olhar para ele e dizer assim: ó, você viveu a vida inteira toda torta. Você viveu errando, pecando, toda essa cruz porque você merece. Jesus poderia dizer isso com certeza. E dizer: não, eu estou aqui porque eu sou justo, estou morrendo pelo pecado da nação, toda a humanidade. Mas você está aqui porque você merece. Não, peraí. Agora você vem pedir lembrança, você viveu a vida toda errada, agora você vem pedir misericórdia para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para resgatar o perdido. Ele veio, querido, para salvar a humanidade. Eu e você estávamos incluídos nisso. E ele disse, Jesus disse assim a ele: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sem questionar. Jesus sabia da vida dele. Jesus sabe da nossa vida. Ele sabe que sem a presença dele nós não vamos estar em paraíso coisa nenhuma. Ele sabe disso. Nós precisamos que Ele se lembre de nós. Mas para que Ele se lembre de nós, nós também precisamos nos lembrar dEle. Quantos aqui se lembraram de Jesus nesse dia? E falaram com Ele, ouviram algo a respeito de Jesus, um louvor, leram versículos da Bíblia? Quantos aqui se lembraram de Jesus? Olha, eu me lembrei de ti, Jesus. Glória a Deus, Senhor, Ele se lembra de você também, queridos, momentos de aflição da tua vida. Só para não se estender muito, amado, gostaria de falar a respeito de um cego que está registrado lá em Marcos, capítulo 10, verso de número 51, só para a gente encerrar. Marcos, capítulo 10, verso 51. Você tem liberdade para acompanhar, se você assim quiser. Evangelho de Marcos, segundo dos Evangelhos, capítulo 10, verso de número 51 da palavra de Deus. Esse moço aqui, ele não via nada. Ele não enxergava nada. Mas ele não nasceu cego. Ele passou a estar cego. Dificuldade maior ainda. Porque quando você não tem uma coisa, amado, você está acostumado a não ter. Mas quando você tem e perde, fica aquela lembrança, sabe? Aquele massacre, aquela tortura. Puxa, eu tinha e perdi, né? E a palavra do Senhor diz que Jesus ia passando por Jericó e esse moço, esse cego, esse homem, ele começou a clamar e a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a gritar de uma maneira desesperada para atrair a atenção de Jesus para ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como quem diz assim: Senhor, sou miserável, mas eu preciso do teu favor. Amado, que mal tem que reconhecer que nós somos miseráveis e que nós necessitamos da graça e da glória, da misericórdia de Deus e do favor dele. Tem gente que fala: imagina, vou dizer para o Senhor que eu sou isso. O que é isso? Imagina, eu sou filho do rei. Você é filho do rei por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, porque ele tinha um plano para as nossas vidas também, por amor a nós, porque ele veio para os que eram seus, e pelo plano dele os seus não receberam. Aí todo quanto recebeu, o Senhor deu o poder, o direito de ser chamado filho de Deus. Mas nós mesmos não merecemos nada. Nós merecemos o pior que existe nesse mundo. As piores coisas que existem nesse mundo merecemos nós, porque Jesus disse que o homem é inclinado para o pecado. Ele é inclinado. Se diz alguém do trabalho estava falando a respeito disso: olha, fulano é bom, tal pessoa é bom, falando dos irmãos em Cristo. Eu disse assim: é bom nada. Mas como que você pode falar um negócio dele? Eu falei: porque não é bom. Não é bom. Não, mas olha as atitudes, olha aquilo que a pessoa fala. Eu disse: não é bom. Você sabe por que tem alguma coisa de bom na vida dessas pessoas aí? É porque Deus pôs o Espírito Santo. Você pode ver que antes de Jesus a pessoa vivia uma vida totalmente torta, mas ela reconheceu que necessitava de Jesus, entregou a vida ao Senhor, o Senhor deu o Espírito Santo, a vida foi consertada. É claro, o Espírito Santo está na vida da pessoa, mas a pessoa de si mesmo não é boa. A pessoa é inclinada para o mal. Jesus disse isso. O salmista acabou de dizer isso no Salmo de número 51. Então, amado, tudo que nós temos é favor. Fala assim comigo: tudo que eu tenho é favor de Deus. Fala: nada é meu, nada é nosso, amado. Nem a vida que nós julgamos ser nossa. Às vezes nós erramos, falamos assim: a minha vida? Mas que vida é essa? Se a nossa vida ela deve estar em Deus. Se nós precisamos morrer para nós mesmos e viver a vida que o Senhor ele tem preparado para nós. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, o maior evangelista, eu creio de todos os tempos, ele disse: não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não considerava nem a vida dele como se fosse própria sua.
Porque se nós tivermos vida, e nós dissermos, não, eu vou viver a minha vida, nós vamos para a perdição, amado. Porque esse é o destino nosso. Mas Jesus trocou de lugar conosco. Ele viveu uma vida onde está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se colocou em condição de maldito por causa de nós, para que nós fôssemos aceitos por Deus, eu e você. E todo aquele que se entregar a Jesus. É por isso, amado, então nós vivemos em favor. Eu disse isso poucos dias atrás, mas eu vou repetir, vou fazer questão de repetir. Não sei se você já viveu de favor aonde. É claro, de favor a gente sempre vive de um ou de outro. Mas assim, de favor mesmo, 100% de favor. De alguém, de algum parente, de algum amigo. Quando nós chegamos aqui para Sorocaba, nós não tínhamos onde morar. O pai veio primeiro, conseguiu um trabalho, foi buscar nós viemos para cá. Aí, mas nós morávamos de favor, não tinha onde morar, não tinha teto. Fomos, material de construção, compraram para nós de favor também um monte de madeirite. E de favor também compraram telhas para nós. E compraram umas divisórias lá com umas telhas em cima, umas madeirites. E de favor nós fomos morar com esse madeirite, com esse barraco no fundo do quintal de um parente nosso aqui na Nova Sorocaba, lá dentro da Franca Madeiroso. Mas amado, todas as vezes que a gente via a pessoa, assim tinha, claro, sentimentos de gratidão, né? Você faz questão de tratar bem. A pessoa está fazendo favor para você, senão você nem estaria ali, estaria no pior. Mas a gente olhava assim para ela e sabe como quem diz assim, não posso pagar, mas eu sei que eu devo. Sei que eu preciso fazer alguma coisa ainda para, não para pagar na mesma proporção, mas para mostrar que eu sou agradecido. Eu devo, sei que eu devo. Todas as vezes que a gente encontrava a pessoa, você pode fazer um favor para mim? Claro, que a gente deve, devedor. Mas a vida muda. Deus nos coloca em condição que, Deus é maravilhoso, condição que as coisas, sabe, o mundo gira, né? Às vezes o que está lá em cima passa a estar lá embaixo e vice-versa. Às vezes você tem condição de pagar na mesma proporção. Mas eu quero falar uma coisa para você. O favor que Jesus fez por nós, ninguém pode pagar. Você pode, querido, tentar se justificar a vida inteira, ser santo desde agora a tua vida inteira, mano. Você pode fazer obras, entregar teu corpo para ser queimado, fazer o que você tiver que fazer a tua vida inteira. Você não vai conseguir apagar o pecado teu. E eu sei que são milhões os meus e os teus. Jesus, com o sangue dele, apaga todos de uma vez só. Aleluia, Jesus. Todas as vezes que nós olhamos para essa palavra, mano, nós sabemos que tudo que Jesus fez foi por favor de nós. Graça é um favor que não se merece. Nós não merecemos, mas Ele fez. Ele nos amou, querido. Ele nos encontrou e fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. Ele mais do que curou essas pessoas, que Ele mostrou o amor dele, a graça e a misericórdia em muitos desses que reconheceram mesmo Ele na vida. Ele salvou, amado. Ele salvou. E não existe presente maior do que a salvação. Porque a pessoa pode ser curada, pode ser liberta, pode ressuscitar e daqui a pouco se desviar do caminho do Senhor. Mas quando a pessoa, ainda que seja cega, manca, coxa, aleijada, mas ela fala assim: Senhor, eu te quero na minha vida. Esse é o maior milagre que existe. Aleluia. Você nunca viu anjo no céu fazendo festa porque o cego de Jericó abriu os olhos, está enxergando agora? Não. Mas você vê festa no céu porque o pecador se arrepende. A festa no céu. Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Você que reconhece que vive pelo favor do Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. Eu não gostaria que você pedisse nada, querido, fisicamente para você, mas eu gostaria que você pedisse, querido, algo que acrescentasse na tua vida espiritual. Gostaria que você pedisse dons para você. Gostaria que você pedisse, querido, para que o Senhor te ajudasse, o Senhor confirmasse o ministério na tua vida. Gostaria, querido, que o Senhor pedisse para que o Senhor derramasse algo tremendo, querido, algo que está faltando para você, para que você possa fazer a obra, querido, para que você pudesse viver melhor diante do Senhor e testemunhar a respeito da glória dele, ousadia. Não sei, querido, que você tem no teu
oração, mas eu gostaria que você apresentasse isso diante do Senhor. Você não pedisse nada físico, mas eu gostaria que você pedisse, querido, para que o Senhor pudesse fazer uma obra tremenda na tua vida, para que você fosse conhecido e reconhecido como homem e como mulher de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus e ore a Deus, e ore ao Pai. Aleluia, porque o Senhor está com os ouvidos, queridos, voltados para este lugar. Aleluia, disposto a ouvir a tua oração, o teu clamor nessa noite, em nome do Senhor. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Tu és tremendo, Senhor, Tu és lindo, o Teu amor, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, ó Pai Santo, que nos alcançou. O Teu amor, Deus, assim como diz a Tua palavra, que nos constrange. E cada vez que nós olhamos, Deus, cada vez que nós analisamos a Tua palavra, Deus, o amor do Senhor nos constrange, Pai Santo, a ponto de nós abraçarmos a cruz do Senhor e nós dizermos assim: eu não largo desse lugar por nada na minha vida, ainda que eu perca a minha vida por causa da cruz de Cristo, por causa do Evangelho, mas eu quero viver, eu quero continuar nessa caminhada. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu Te louvo, Deus, eu Te glorifico, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui esse lugar, que não está olhando para a grandeza, não está olhando, Deus, para a beleza, Deus, do lugar onde nós estamos, do lugar onde nós adoramos, do lugar onde nós congregamos, mas Deus está olhando para a beleza do Senhor, está olhando, Deus, para o Deus que é o Senhor, o Deus que enche a terra, o Deus que enche os céus, ou o Deus que está sentado nos mais altos céus e põe os seus pés sobre a terra é descanso, é estrada nos seus pés. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és grandioso, Tu és o Deus que ressuscitou, Deus, a nossa esperança em Ti. Tu és o Deus que reanima, Deus, a nossa fé, o Deus que nos levanta, o Deus que nos põe de pé cada vez que nós nos prostramos, ó Pai Santo. Nós não queremos, ó Deus, nos prostrar diante, Deus, das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, mas nós queremos sim nos prostrar, Deus, diante da Tua presença, porque só aos Teus pés vale a pena, Deus, chorar, só aos Teus pés vale a pena, Senhor, se prostrar, Pai, e reconhecer que nós estamos em um lugar bom, que é a Tua presença. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu nome venha aparecer, Deus, através das nossas vidas, onde nós estivermos, Deus. Seja Deus no trabalho, seja Deus na escola, seja Deus na igreja, seja, Pai, entre os nossos amigos, que em nome do Senhor venha aparecer. Que importa, Deus, o nosso nome, Pai, mas que em nome do Senhor venha aparecer através da nossa vida, através, Deus, do nosso trabalho, através daquilo que nós fizermos, ó Deus, que venha aparecer, que venha, Deus, destacar o nome do Senhor, e para que pessoas venham a Te conhecer, Deus, através das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe um homem, querido, que ele orou ao Senhor 3 vezes a respeito de algo que ele queria que o Senhor tirasse dele. Mas Deus sabia que não havia necessidade direta de Deus tirar aquilo dele para que ele pudesse servir. Ele olhou para esse homem, olhou para Paulo, falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Como quem diz, você pode me servir assim, a minha graça vai fazer você ser vencedor, a minha graça vai fazer você permanecer. Às vezes nós buscamos tantas coisas, e buscamos errado muitas vezes coisas que nos separam do amor de Deus, mas a graça do Senhor é o suficiente para nos fazermos mais que vencedores. Aleluia, Jesus, fala assim comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto, Senhor. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua, oh Senhor, E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça
ao Senhor. Seja reconhecido através de nós, Deus. Conhecido, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga isso ao Senhor, amado. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua, Senhor. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto, Senhor. Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim. Diminua, Senhor. Que o Senhor seja glorificado. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença, meu Santo, 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 Senhor. o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Deixa eu falar uma coisa pra você, querido. Aleluia. Glória A a Deus. presença de Deus realmente tem sido teu prazer. Glória a Deus. Ou você tem cantado, você tem louvado ao Senhor com essa canção porque a letra é bonita. Ou porque se canta por aí nas rádios ou em tantos lugares. A presença do Senhor tem sido teu prazer. Ou você tem prazer quando você abre a Bíblia, querido, quando você está na casa do Senhor. Alegra o teu coração quando alguém diz assim: olha, vamos à casa do Senhor. Acontece como diz o livro de Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou passa a ser um peso: de novo na casa do Senhor, para que tudo isso? O que tem sido, querido, para você estar na presença de Deus? O que tem sido, querido, para você, querido, estar com a Bíblia aberta, meditando, com louvores aos teus ouvidos, no teu coração? O que é para você, querido, estar neste lugar? O que representa para você estar com os teus joelhos dobrados, invocando o nome de Deus Todo-Poderoso? Tem sido prazer para você, amado? Se tem sido prazer, fala assim comigo: Tua presença, Tua presença é o meu prazer, 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 Tua presença. se é teu prazer, continua Tua falando isso. presença é o meu prazer, Tua presença, Quando isso chegar na presença de Deus, Tua presença é o meu prazer, receber isso, presença, você chegar na presença dele com cheiro suave. presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Muito vencedor nessa noite. Tua presença é o meu prazer. Onde for o teu prazer, continua com Deus. Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença.
Estar na presença do Senhor possa ser um prazer para a tua vida, para o teu coração. Que você possa se alegrar, querido, nas coisas mais simples que Deus fizer na tua vida. Você pode dizer, é simples, mas vem de Deus. E eu me alegro nas coisas do Senhor. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor?